Vamos abrir no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus revele a palavra dele para nós e que cumpra a palavra em cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. É comum se ouvir dizer: aquela reunião, aquela igreja é animada. Alguém me disse isso. Aquela reunião daquele grupo é uma reunião animada. Eu então perguntei: mas é avivada por Deus? Qual é a diferença? Tem diferença. Não são a mesma coisa. Uma coisa é ter uma reunião animada e outra bem diferente é ser avivada por Deus. Há muita confusão, irmãos, no meio da cristandade com relação aos projetos de avivamento. O que é o avivamento? O avivamento real. Jesus, ele fala do avivamento quando ele nos diz, lá em João capítulo 10, verso 10, ali Jesus está falando da sua missão nesta terra. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Avivamento verdadeiro é a vida de Cristo em nós e cada vez mais crescente. O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida com abundância, está indicando que esta vida está nele e ele não pode dar de si esta vida, porque ele mesmo tem que ser esta vida em cada um de nós. João capítulo 14, versículo 19, Jesus está falando acerca da sua morte e também da sua ressurreição aos seus discípulos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: eu vou morrer, mas vou ressuscitar para ser a vida em vós, e vós vivereis da mesma forma que eu. Vocês vão viver porque eu serei a vida em vocês. A vida de Cristo em nós, irmãos, é o avivamento real. A vida de Cristo em nós e cada vez mais abundante, mais crescente, é o avivamento real. Avivamento que acontece em cada pessoa que crê. O avivamento vem pela manifestação da vida de Cristo em nós, mas para se chegar a essa manifestação
é preciso passar pelo trato com o pecado, pela morte em Cristo. Romanos capítulo 6, o verso 1 e 2, vamos ouvir a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A parte final do verso 2 nos diz: nós que estamos mortos para o pecado. É importante prestar atenção aqui. A palavra de Deus está nos dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Há uma morte para o pecado. Como viveremos ainda nele? Se morreu para o pecado em Cristo na cruz, quem morreu para o pecado em Cristo na cruz não vive mais nele. No versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz como que aconteceu essa morte para o pecado. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos, porque é uma obra que Cristo já executou na cruz do Calvário. Fomos batizados, não é batismo em água aqui. Fomos batizados. Eu gosto da palavra identificação, que é a mesma coisa, né? Fomos batizados, fomos identificados em Jesus Cristo, né? A palavra do Senhor diz aqui: ou não sabeis que todos quantos fomos identificados em Jesus Cristo, fomos identificados na sua morte, isto é, morremos com ele. Versículo 7 de Romanos 6: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem está morto está justificado do pecado. Quem morreu foi justificado, foi liberto do pecado. E no verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Morremos com Cristo e com Cristo ressuscitamos. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 8. Morremos com Cristo e com Cristo também ressuscitamos, ganhamos a sua vida, né? Então, ressuscitados com Cristo, ganhamos a sua vida. Avivamento real é esta vida abundante de Cristo, a vida da ressurreição, a vida que vem da ressurreição, a vida com a qual Cristo ressuscitou. É a vida que Ele nos deu, é a vida que está em nós, é a vida que se tornou o nosso avivamento, avivamento real, avivamento pela vida de Cristo. Mas esta vida não pode se manifestar nem se desenvolver no pecado, irmãos, não pode.
O avivamento vem pela manifestação da vida de Cristo, né? Mas, para se chegar a esta manifestação, é preciso passar pelo trato do pecado na morte com Cristo. Só obtém o avivamento as pessoas que são contra o pecado, principalmente os seus próprios. Enquanto você defender os seus pecados, jamais alcançará avivamento do Senhor, avivamento real. Quando você estiver na cruz, crucificado com Cristo, a sua vida pecadora termina, então a vida de Cristo vai começar o grande avivamento. Quando a nossa vida estiver na cruz, no corpo de Cristo, ali crucificada com Ele, e que a nossa vida pecaminosa terminou ali, na morte com Cristo, a obra do pecado em nós cessou, então, a partir daí, a vida de Cristo vai começar em nós o grande avivamento, o avivamento da palavra, né? Só depois que morremos com Cristo na cruz, é que abriu espaço dentro de nós para a introdução da vida abundante de Cristo em cada um de nós. O avivamento começa no momento em que cremos a nossa morte com Cristo e recebemos a sua vida em nós. Irmãos, a maior maravilha é estar crucificado com Cristo, e o maior prodígio é Cristo vivendo em nós a sua vida ressurreta. Isto eu entendo como sendo avivamento real. A vida de Cristo em nós e cada vez mais crescente. O que nos aviva, irmãos, é a vida de Cristo. Não estou falando de animação. Se você está animado, eufórico, estou falando de avivamento pela vida de Cristo. Estou falando da vida de Cristo em nós, a vida abundante de Cristo em nós. Alguém poderá protestar: eu não concordo com isso, porque Deus não vai colocar a vida de Cristo dentro de uma pessoa cheia de pecado. E alguém poderá protestar: eu não concordo com isso. Você não concorda com isso por causa do seu pecado, que você gosta dele, e quer ficar com ele. Irmãos, quando uma pessoa discorda da palavra, discorda do evangelho, discorda do avivamento real, é por causa do pecado, não é outra razão. É porque ela gosta do pecado e ela quer ficar com o pecado. Ela não deseja ser verdadeiramente liberta do pecado, né? Então o avivamento parte, eu creio assim, da convicção profunda de pecado e a busca pela libertação. Esse é o caminho para o avivamento. Quando uma pessoa descobre que ela precisa morrer, ela já está convencida pelo Espírito Santo e pronta para aceitar a sua morte com Cristo na cruz. Nesse ponto, ela é liberta. E daí em diante, irmãos, começa o seu avivamento verdadeiro pela vida de Cristo nela. Esta vida se manifesta em você e através de você. A vida de Cristo se manifesta em nós e através de nós. Se manifesta na igreja, mas também se manifesta de maneira pessoal em cada um que crê
sua morte e ressurreição com Cristo. O avivamento real é por meio da pregação da palavra. Não adianta gritar, não adianta orar muito, porque o avivamento vem pela palavra. Se você despreza a palavra de Deus, você não vai alcançar avivamento nenhum. Salmos 119, verso 25 e 50. Vamos ouvir a leitura dos dois versos. A minha alma está pegada no pó, ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Vivifica-me segundo a tua palavra, porque a tua palavra me vivificou. A tua palavra me deu vida. Vivificar é dar vida, transmitir a vida, não é? Então a palavra, ela tem o poder de dar vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Então a palavra de Deus, ela é viva e ela tem condição de transmitir a vida, não é? O agente desta vida da palavra é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, o verso 11, mostrando-nos que a atuação do Espírito Santo é vida. Onde o Espírito Santo atua, aí tem vida, e vida real, e tem avivamento real também. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu vou ler aqui também, em outra versão. Esse o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, habita em vós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo é o agente da vida, tanto na ressurreição dos nossos corpos, como também a vida de Cristo que nos é transmitida pelo Espírito, né? Pela ressurreição juntamente com Cristo, né? Tanto a ressurreição dos nossos corpos, como a nossa ressurreição espiritual, que já aconteceu quando Cristo ressuscitou. Nós ressuscitamos com Ele, ganhando a vida. O Espírito Santo foi lá para ressuscitar Jesus Cristo e introduziu a vida lá em Jesus Cristo, e Ele ressuscitou, e a mesma vida que foi dada a Jesus foi dada a nós. Nós também ressuscitamos com Jesus, e a vida de Jesus está em nós, e o avivamento é isso, irmãos. Agora, esta vida que está na palavra, que vida é essa? Que vida é essa que está na palavra? É a vida de Cristo. Vamos ouvir João 5, verso 39, verso 40 também. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Vós examinais
criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, vida, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. O povo tinha religião, mas não tinha vida. O povo tinha religião, mas não tinha vida. E você sabe que é com religião, cheio de religião, que se vai para o inferno. Aqui o povo tinha religião, mas não tinha vida. Por que não tinha vida, irmãos? Por que que eles não tinham vida? Porque o povo não queria nada com Jesus, né? O povo não queria aquele que tem a vida, aquele que é a vida e que veio para nos dar a sua vida abundante. Jesus veio trazer-nos vida, mas para quem dela necessita. Se você não acha que não necessita da vida de Cristo, você não vai ter a vida de Cristo em você. Muitos não reconhecem que precisam da vida. Pelo contrário, estão satisfeitos com a sua vida, com a vida que tem. Irmãos, para uma pessoa alcançar esta vida de Jesus, ela precisa, em primeiro lugar, reconhecer que esta vida de Jesus é o valor supremo para ela, tá? E considerando que ela é o valor supremo, a pessoa precisa reconhecer mais uma coisa: que é necessário desprezar tudo o que impede você obter esse bem, a vida de Cristo. O que impede uma pessoa de receber em si a vida de Cristo, a vida eterna? O que impede? O impedimento é a sua própria vida, a vida que ela nasceu com ela, a vida pecadora. Jesus ainda disse isso lá em João 12, no verso 24 e 25. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. No verso 24, Jesus está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a morte dele na cruz iria produzir nova vida naqueles que com ele morreram. Por isso que ele disse: se o grão de trigo cair e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está falando aí que a sua morte na cruz iria produzir vida em muitos. O fruto da nossa morte com Cristo é vida, e a vida que surge da morte, a vida que nasce da morte, a vida da ressurreição em nós. O que é morrer? O que é morrer? Morrer é o fim da vida. Morrer é perder a vida, irmãos. Um morto está realmente morto quando se constata que não tem mais vida. É o que Jesus está propondo no versículo 25, que o irmão leu. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Eu coloquei o verso de uma outra maneira para que possamos entender melhor.
Se você amar sua vida aqui neste mundo, você perderá a vida real, que é a vida de Cristo, né? Se você desprezar sua vida neste mundo, você trocará sua vida pela vida eterna. Você trocará sua vida pecadora pela vida santa de Cristo, que é eterna. O que Jesus está propondo é uma troca de vida em cada pessoa pelo novo nascimento. Irmãos, nada vive sem nascer. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O avivamento é uma experiência pessoal de vida renascida, ou ressurreta, ou de vida que surge da morte. Quando se enterra uma semente no chão, ela não nasce a não ser que morra primeiro. E a vida surge dessa morte. É assim que acontece conosco, irmãos, espiritualmente falando. Morrendo em Cristo, nós renascemos com a vida nova. O propósito de Deus é que todos participem da vida que surge da morte em Cristo. O avivamento real é uma experiência pessoal que acontece por meio da nossa morte com Cristo na cruz, irmãos, e o recebimento da sua vida em nós, tá? O avivamento é uma experiência pessoal que acontece por meio da nossa morte em Cristo e da sua vida em nós, né? Então começa o avivamento real na pessoa. O avivamento é uma experiência de cada pessoa, viu? O avivamento é uma experiência de cada pessoa que anseia pela vida de Deus nela. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba pela fé da sua morte com Ele. Beba da sua ressurreição com Ele. Beba da sua vida, né, irmãos? Beba dele mesmo. Esta vida de Cristo vai transbordar em você. Jesus comparou a sua vida em nós, a vida que o Espírito colocou em nós, a vida da ressurreição, como rios, né? Como uma fonte que salta para a vida eterna, como rios caudalosos que correm do nosso interior. Irmãos, em todo tempo que a igreja enfatizou o novo nascimento, ela alcançou o avivamento real. Mas quando deixou de lado a regeneração das pessoas, ela se atolou numa experiência falsa, né? Numa experiência religiosa e falsa. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus, foi do agrado de Deus salvar os crentes, os que creem, pela loucura da pregação. Aqui está o método de Deus: pregação
e pregação da palavra, pela loucura da pregação. Lamentavelmente, irmãos, a igreja, no decorrer do tempo, abandonou a loucura da pregação. Por que que ela abandonou a loucura da pregação? Para se tornar sensata, evoluída, civilizada aos olhos do mundo, pregando uma mensagem refinada e retocada que os homens aceitam. Onde não tem a loucura da pregação, o espírito fica impedido de atuar, e também não haverá o avivamento real. O avivamento não acontece. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 19 e 20. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, não trateis com desdém as profecias. Profecia aqui, irmão, é a palavra. Profetizar aqui é pregar a palavra de Deus. Por que que o avivamento não tem continuado na história da igreja? Por quê? Porque mudaram o método responsável pelo avivamento e ele se apagou. Se você não tem a palavra, se você não prega a palavra, se não tem pregação e pregação de verdade, a loucura da pregação, irmãos, se não tem, o Espírito Santo não pode produzir o verdadeiro avivamento no coração das pessoas, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra, com a pregação da palavra, e não com os métodos religiosos dos homens. Então, o avivamento na história da igreja se apagou muitas vezes, porque deixaram de lado a loucura da pregação. O método de Deus é salvar pela loucura da pregação. Vê se coloca isto na cabeça. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Estamos gritando aqui a mensagem doida da cruz, mas lúcida, para salvar pela regeneração do indivíduo. Irmãos, até a fé depende da loucura da pregação. Até a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. A pregação da palavra. Crentes que não gostam da palavra não são libertos do pecado e, consequentemente, não experimentam o avivamento real. Viu? 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Vamos ouvir a leitura desse texto aí. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. O desastre, a derrota do rei Saul foi abandonar a palavra de Deus. Você viu aí, né? Abandonar a palavra de Deus. A sua transgressão, o seu pecado, a sua apostasia, o seu ir atrás de adivinhadora, né? E desta cambada toda que não gosta da palavra, é exatamente porque ele deixou a palavra de Deus. Toda derrota foi deixar de lado a palavra de Deus. E assim acontece com todos os que deixam de lado a palavra de Deus.
E assim morreu Saul. E assim morre, se apaga o avivamento verdadeiro nas igrejas, porque a igreja não gosta da palavra, não prega a palavra. Como que o Espírito vai produzir o avivamento real? 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14 ao 16. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Por que não houve remédio mais? Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Você viu aí no texto, o pregador da palavra de Deus, o pregador da loucura da pregação, normalmente é zombado. Normalmente é zombado. Neste momento, é provável que eu também esteja sendo zombado, né? Que alguém esteja zombando de mim por causa da loucura da pregação. Mas se você não se voltar para a palavra de Deus, você não experimentará o avivamento real e irá para o inferno com a sua zomba. Abacuque, capítulo 3, o verso 2, o texto que nós citamos no início, vamos ouvir novamente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Você vê? Ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e tremi. Ouvi a tua palavra e fiquei alarmado, como diz outra versão. Então, quando você ouve a palavra, e a palavra tem esse impacto, você ouviu a palavra e você diz: eu temi a palavra, eu tremi diante da palavra, eu fiquei alarmado diante da palavra, eu me senti alarmado com o que Deus está revelando, está falando. Então você pode falar de avivamento, porque temi, tremi, me alarmei. Então vem o avivamento. Ó Senhor, aviva, aviva. Só então o avivamento começa. Aviva, ó Senhor, a tua obra pelo novo nascimento, pela pregação da tua palavra. Amém, irmãos?